Dr. Lauro Michelin foi um companheiro nosso e, naturalmente, na espiritualidade continua sendo um companheiro nosso, ligado aqui ao Instituto de Difusão Espírita. Ele foi um pioneiro da divulgação do espiritismo, foi o primeiro diretor do Anuário Espírita e foi um dos fundadores do nosso grande hospital psiquiátrico de Araras, hoje chamado Clínica Saião. Foi das atividades doutrinárias mais importantes aqui realizadas na cidade de Araras. Esse filme que nós estamos apresentando, como é que ele chegou até suas mãos? É através da sua esposa. Ele já havia desencarnado, que foi em 1975, mas mantendo contatos periódicos com a sua esposa, a dona Aparecida, somente no sanatório, muitas vezes tivemos oportunidade de conversarmos assim, sobre a tarefa deles na época da campanha para a construção do sanatório, que ele, o esposo e outros amigos realizaram. Eles fizeram viagens até pelo sul do país, em várias regiões de Minas Gerais, angariando donativos para construir o hospital. Então a conversa sempre com ela girava em torno desse passado, que para mim é muito interessante conhecer o passado do movimento espírita ararense. E ela, então, em certa oportunidade, apontou-me que tinha um material do esposo guardado, alguns papéis, numa pasta, e sabendo que eu participava da divulgação da doutrina como secretário do Anuário Espírita, e ela então se interessou em me mostrar e talvez pudesse ser útil ainda para a divulgação. E foi então que fiquei conhecendo uma entrevista que ele fez com Emmanuel, através do Chico, numa das viagens que eles fizeram a Pedro Leopoldo. Quando ele visitava cidades próximas ali de Belo Horizonte, eles chegaram até Pedro Leopoldo. Ele fez várias visitas ao Chico na década de 50, a época da campanha pró-construção do sanatório aqui. E ele realizou uma entrevista com o Emmanuel, que eu nunca tinha ouvido falar, porque não foi publicada. E realmente foi aproveitada essa entrevista, foi colocada no livro Entender Conversando. Nesta época, ela se referiu a uns filmes, a filmagem que o marido fez em Pedro Leopoldo. Aí eu perguntei, mas esses filmes estão guardados? E aí ela falou, não, estão bem guardados, em latas e tal. E, quer dizer, e na conversa eu naturalmente demonstrei interesse de divulgar. Podemos divulgar, dona Aparecida, na medida do possível, a gente poderá registrar isso aí de alguma forma, né? Divulgar de alguma forma. E ela, então, solícita, me entregou os filmes. Quer dizer, entregando ao ID, nas minhas mãos para o ID, para que o ID, oportunamente, aproveitasse aquele material. Porque eu falei, olha, porque é um material antigo, eu nunca ouvi dizer de filmes do Chico daquela época, dessa época de Pedro Leopoldo, agora que o Chico é mais focalizado pela imprensa, mas coisas antigas do Chico eu não conheço. Então ela me entregou os filmes, quer dizer, com uma doação para o ID, e até durante um tempo eu falei com o presidente, na época, do ID, ele ficou entusiasmado, eu já sabia, o Lauro comentava isso, que ele filmou, porque o nosso companheiro Gentili na época, né, ele companheiro desde o início também do ID, do anuário. E ele falou, mas fique com você, né, quer dizer, por enquanto, né, ficou algum tempo até aqui em casa, as latinhas, acho que 3 latinhas com os filmes, né, mas não apareceu oportunidade. Na época, o presidente falou, qualquer dia a gente vai em São Paulo, vai ver isso, às vezes possa aproveitar e tudo. Não abrimos as latas, porque a gente sabia que o filme antigo poderia estar deteriorado. Aí, depois de um tempo, já estando aí já o novo presidente, eu falei com ele, tem uns filmes lá, Dr. Lauro está em casa.
E aí resolvemos que levar para lá, que oportunamente, numa das viagens a São Paulo, poderia ser levado a São Paulo, levar num trabalho para realizar uma análise técnica, né, para ver a possibilidade. E eu acho que isso aí atrapalhou, porque não chegou a ser levado, mas teve certas vezes que houve um contato. Um companheiro nosso que foi atrás, perguntou, mas não sei se porque se falava que nós achávamos que era de 8 milímetros, ou outra razão, não deu certo. Outra vez também foi ventilada a questão, mas não encontrou um local, enfim, foi ficando lá no ID, esse material. Foi até então que apareceu essa oportunidade tão feliz, tão oportuna, do nosso irmão da Versátil, e que então se prontificou a aproveitar esse material. Então nós até transferimos os nossos direitos, vamos assim dizer, né, daquele filme para a Versátil, porque estaria então em ótimas mãos, iria agradar muito o Dr. Lauro, que ele é tão entusiasta da divulgação, que ele deve estar felicíssimo de saber que esse material hoje estará brevemente ao alcance de toda a família espírita e mesmo não espíritas que vão ver ali a atividade do Chico numa época tão antiga, tão remota, mas muito interessante a esses filmes. Alguém chegou a ver esse filme? Nunca abrimos as latas aqui em Araras. Nunca abrimos. Quer dizer, ninguém nunca projetou em lugar nenhum. A gente sempre teve a ideia assim, vai precisar do projetor. Porque sempre, não sei, nós achamos que seria 8 milímetros, que era uma época que foi muito comum, o Super 8, não é isso? Então, se falava assim de conseguir, a gente gostaria de ver o filme, para ver se estava em condições. Né? Isso aí também amarrou um pouco. Então, procuramos aqui, quem teve já estava danificado, estava encostado, estava enferrujado, eu não tive condição. Nós andamos procurando, para ver pelo menos o material. Quer dizer que nunca as latas foram abertas aqui em Araras. Qual a importância da gente ver o pai do Chico Xavier, a dona Carmen Perácio, sendo agora mostrado em filme para a história do Espiritismo? Olha, no mínimo é emocionante, porque a gente reconhecendo os valores para a doutrina, ele é um pai, um progenitor do Chico, não é? Quer dizer, isso, o carinho que nós temos com o Chico, naturalmente temos que ter um carinho com os pais deles, né? Os que trouxeram o Chico à Terra nessa última encarnação. Então, para nós é uma riqueza muito grande. E a dona Carmen também, aquela iniciadora, né? Uma pioneira. Isso é um valor extraordinário. Ela educou o Chico na mediunidade. Educou o Chico na mediunidade. Foi ela quem viu primeiro o Emmanuel, antes do Chico. Exatamente, que viu o primeiro Emmanuel. Quer dizer, são aquelas almas queridas, aqueles companheiros devotados, que naturalmente vieram acompanhando o Chico, né? O nosso grande apóstolo. Isso tem um valor inestimável, porque nós precisamos das imagens, as imagens que enriquecem, que despertam em nós sentimentos. É muito importante a imagem, a fisionomia. Eu mesmo gostaria de conhecer a mãe do Chico, né? Por fotografia já me provocaria uma grande alegria. Eu me lembro só uma foto que eu vi do pai do Chico, que está no livro do Clóvis Tavares, 30 anos com o Chico. Mas ele está de chapéu, então não dá para ver exatamente a fisionomia dele. É um senhor com aquele terno, aquele chapéu, e o chapéu fazendo sombra no rosto, não dá para ter uma ideia. Agora não, nesse filme está perfeito. Você vê nitidamente o pai do Chico, né? Como foi para o senhor ver o Dr. Lauro e a doutora Aparecida aparecerem no filme? Então, é uma alegria muito grande também, né? Porque o Dr. Lauro foi uma figura assim, de um pioneiro, né? Ele nos comove pelo seu pioneirismo, pela sua dedicação, e tanto é que Araras aqui reconhece isso, né? Ele tem uma praça com o nome dele, as atividades, porque ele foi um dos fundadores do sanatório. É um hospital de 1000 leitos, é um hospital que tem nome no estado inteiro, todo o estado de São Paulo,
Então, ele foi um desbravador, ele com outros companheiros, especialmente o Dr. Roberto Mercatelli. Mas ele foi de uma dedicação muito grande, porque ele chegou a escrever livros, quer dizer, doutrinários, para arrecadar fundos. Então, eles viajavam para vender esses livros, além de pedindo donativo e vendendo livros. E ele escrevendo livros. Inclusive, ele editou a Libertação, é um periódico anual, com características do anuário atual. Reportagem, trabalhos assim, doutrinários, noticiário. E esse Libertação foi editado há alguns anos, aqui inclusive em oficinas de pouco recurso aqui em Araras, como se diz, na raça. O que o senhor achou da restauração da música? Então, achei lindíssima, né? Quer dizer, foi muito... os técnicos foram muito felizes, para não dizer o oceano. Na espiritualidade, né? Foram muito felizes, está muito bem feito, elaborado, né? É como eu digo, assim, é um preto e branco, mas o preto e branco é o preto e branco, né? Ele tem uma obra de arte. Ele é uma obra de arte, né? Muito bom. É uma preciosidade mesmo esse material. Acredito que a família toda vai ficar muito satisfeita, vai ficar muito contente, os filhos, os netos, né? Com esse trabalho, esse registro. E eles foram muito valorosos mesmo, né? Lembrando que o Chico, só para lembrar mais um episódio da biografia do Dr. Lauro, o Chico ficou conhecendo naturalmente nessas viagens, ele contou para o Chico sobre os livros, né? O Libertação, que foi aquela primeira publicação dele, editada assim, em 56, 57, 58, teve uns 3 anos. O Chico, então, em 1958, ele enviou uma carta para o Dr. Lauro, eles mantiveram correspondência, sugerindo a criação do Anuário Espírita. Deu o título, Anuário Espírita, e dando já umas coordenadas, que era mais ou menos aquilo que ele já fazia, porque ele tinha parado de publicar. Em 58 parece que não chegou a editar. Foram 3 anos que ele editou Libertação. Aí em 58 veio a carta. Mas só foi concretizado em 63, quando o Chico já estava em Uberaba. Aí a importância do Chico aqui em Uberaba, ó. Aí o Chico já estava mais fácil acesso ao Chico. Aí ele passou a cobrar, mas Lauro, e o anuário? Aquela cartinha ele cobrava. E foi aí que então foi apertando o cerco, né? E aí o pessoal foi um trabalho de equipe, até que acertou a equipe, harmonizou tudo direitinho, e o anuário foi lançado em 1963. Mas para isso precisava de uma entidade, uma sociedade, criar uma sociedade que fosse a patrocinadora da publicação. E aí foi fundado o Instituto de Difusão Espírita em setembro de 63, para que pudesse ser lançado o anuário no fim daquele ano, quer dizer, com o ano de 64. Mas todo o anuário lançado, ele é lançado no ano anterior, em outubro, 3 de outubro, em homenagem a Kardec, 3 de outubro, lança o anuário com a data do ano seguinte, né? Por exemplo, 63 já dá uma retrospectiva do movimento espírita de 63, mas como ele é lançado no fim do ano, já sai com a data de 64, por exemplo. Então aí precisou aí foi criado o ID em função do anuário. E depois o ID naturalmente desenvolveu, cresceu, mas o Chico foi o pai do anuário. Ele, inclusive, quando for escolher o nome, eles fizeram uma lista, os companheiros, os fundadores, para o Chico escolher. Até isso o Chico teve que escolher o nome, a sigla. Ele escolheu o Instituto de Difusão Espírita. Bom, o Dr. Lauro, ele gostava de cinema? Olha, deve gostar, né? Porque para ter filmadora, filmar, ele era um homem muito versátil, muito culto, né? Ele era advogado e era professor de sociologia aqui no colégio estadual. E ele é muito culto, é esperantista também. Ele foi um pioneiro do Esperanto aqui em Araras. Já naquela revista dele de década de 50, 56, 57, já tinha uma seção de Esperanto.
E depois o Anuário número 1 já começou, ele diretor no Anuário número 1, né? Ele já começou com a seção do Esperanto, que é mantida até hoje. É um homem de ideias avançadas, né? Ele nasceu em que cidade? É Araras mesmo. A família Miquelin é uma família tradicional de Araras, de pioneiros, de desbravadores, na indústria, por exemplo, um dos irmãos dele, da fábrica Torque, aqui grande, e outros elementos da família. É uma família tradicional, muito benquista e valorosa, muito valorosa para a cidade. Deve ser. Está escrito, né? Está escrito Chico Xavier. Beleza. História, História. preciosidade. Imaginou se o Kardec tivesse esses recursos que nós temos hoje em termos de mídia? O que teria feito? Ele não teria feito. Ele é o Chico Xavier. É o Chico Xavier? Justo esse. É o Chico com as mãos no rosto. Vem ver, assim, não. É o Chico com as mãos no rosto. Queridos, eu sei mais faltar. Sei Chico. Pode entrar. Quem é esse? Que eu sei de um monte de Olha, Olha a rapidez, né? rapidez. Olha a rapidez que ele psicografado. Maravilha. Olha. 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 Olha a rapidez. Gente, Gente do céu. nós nunca vimos isso. Não, olha. telecine básico, assim, mais para olhar a imagem. Nós acabamos de ver um filme de 16 milímetros com cenas inéditas da vida do Chico, da psicografia, dos lugares onde ele viveu em Pedro Leopoldo. A emoção é muito grande. E eu estava dizendo para o Éder que, por enquanto, a emoção é só nossa, dos espíritas, mas que eu tenho certeza que essa emoção vai ser uma emoção que vai chegar ao mundial, uma emoção mundial, porque este homem, com essa missão que ele teve e com a mensagem que ele deixou, é inigualável. Éder. Bom, é evidente que a possibilidade está, nesse momento, em setembro de 2006, lidando com esse material riquíssimo, que é todo esse acervo cultural e espiritual que esse homem trouxe para nós, dentro do que eu costumo falar, no grande planejamento da espiritualidade. E vem aqui o nosso oceano nos convidando naturalmente para ter a possibilidade dessa convivência. Primeiro, com ele, o próprio oceano, os companheiros aqui da técnica, que foram extremamente gentis no trabalho de seleção desse material, e acima de tudo, com essa realidade do hoje. Quer dizer, eu até brinquei no momento em que o Oceano e a Aglaé estavam olhando no sistema aqui de captação de imagem, abaixados na mesa, as figuras que estavam aparecendo do lado de lá. Eu disse, olha, estão mergulhando na história. E nós estamos fazendo parte da história, isso que é importante, nos beneficiando da história e deixando claro que a responsabilidade nossa em passar aquilo que o Chico deixou para nós significa, primeiro, gratidão a Deus pela oportunidade de tê-lo conosco, e segundo, o reconhecimento de uma personalidade como ele, humilde, simples, lá de uma cidadezinha de Pedro Leopoldo, e hoje nós conseguimos viver o clima dessa cidade com um trabalho filmado que foi oferecido ao nosso companheiro Oceano. Que Deus ilumine o Chico e outros tantos espíritos que continuam nos ajudando e outros que estão já reencarnados, para trabalhar no sentido de impulsionar todo este conhecimento que foi possível surgir no nosso meio através do Francisco Cândido Xavier. Só nós que queremos descobrir
para preservar a memória do Espiritismo, né, que sente a emoção que nós sentimos hoje. Eu, o Éder e a Aglaí. Chico Xavier, 55 anos depois, lá em Pedro Leopoldo, nós estamos em 2006, precisamente em 8 de setembro de 2006. É um momento histórico, são imagens históricas que nós estamos disponibilizando para as futuras gerações, que irão descobrir, como nós já tivemos esse privilégio de descobrir, o maior médio da história da humanidade.
Yeah.